O que eu quero dizer, portanto, gente, é que essa distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa, ela não é tão essencial na visão do CPC. Porque em qualquer hipótese, nós poderemos ter a convalidação, bastando para isso que se aplique o princípio da instrumentalidade das formas. E mais ainda, e o STJ já escancarou isso, a ausência de prejuízo para a parte a quem a forma poderia causar um prejuízo, ele não justifica a anulação do ato. Portanto, se o ato praticado de forma irregular, ele alcançou a finalidade sem que trouxesse à parte potencialmente prejudicada nenhum prejuízo, e essa fala do 279 que trata do Ministério Público é essencial, não há por razão para se declarar a nulidade, portanto, sem prejuízo. Então, vejam que a distinção entre essas duas nulidades não é tão essencial, porque, primeiro, ambas podem produzir efeitos. E por que ambas podem produzir efeitos? Porque a nulidade haverá sempre de ser decretada. É fundamental que a nulidade, quando percebida, seja decretada pelo juiz. E ela será decretada tanto na absoluta quanto na relativa. E, portanto, pessoal, enquanto não for decretada a nulidade, ambas as invalidades geram efeitos. E aí cabe a pergunta, ato nulo gera efeito? Lógico que ato nulo gera efeito. Ele gera efeitos até que esse efeito seja retirado pela decretação de nulidade. Uma citação nula gera um processo com eficácia? Sim. Enquanto não se perceber que essa nulidade aconteceu, o processo segue produzindo efeitos. Quer ver como é? O réu é nulamente citado e em seguida o juiz concede uma tutela para bloquear o seu patrimônio. Foi bloqueado o patrimônio. O ato teve ou não teve efeito? O processo tem eficácia, os atos têm efeitos, o processo tem eficácia plena. Qualquer nulidade, quer absoluta, quer relativa, precisa ser decretada pelo magistrado. E enquanto não for decretada, ela produzirá efeitos. E mais, ela pode produzir efeitos para sempre. Ora, gente, se uma decisão foi proferida num processo que tem atos nulos e chegou-se a uma decisão final que transitou em julgado e ultrapassamos eventualmente o prazo da rescisória. Exemplo, uma incompetência absoluta. Esse ato, ultrapassado o prazo máximo da rescisória, ele vai gerar efeitos permanentes. Isso não acontece, por exemplo, com a nulidade da citação, já que a gente tem aquela ação imprescritível, né, que se pode alegar nulidade para sempre. E, portanto, desse ponto de vista, as duas nulidades são iguais. As duas precisam ser declaradas. As duas gerarão efeitos enquanto não forem declaradas. Me parece que a grande distinção se dá na possibilidade de reconhecimento de ofício na nulidade absoluta e, portanto, não sujeita à preclusão, e na necessidade de que nas nulidades relativas haja manifestação da parte que requer que o juiz, portanto, reconheça essa nulidade. A nulidade absoluta, portanto, como ela atinge um elemento essencial que se vincula ao próprio sistema de justiça, ao próprio Estado, por ser mais grave, ela se permite que o juiz reconheça de ofício, como, por exemplo, na incompetência absoluta, na nulidade da citação, na nulidade de uma penhora. Mas outras nulidades chamadas de relativas, elas dependerão da manifestação da parte. Por exemplo, a incompetência relativa, se a parte não argue, o juiz não pode reconhecer essa irregularidade de ofício. Nisso talvez haja uma distinção entre os dois sistemas de nulidade absoluta e de relativa, mas não em relação aos efeitos, já que ambos podem gerar efeitos. E também não a necessidade de decretação pelo magistrado, porque ambos também serão decretados pelo magistrado. E também não na possibilidade de aplicação da instrumentalidade, porque em ambos as nulidades, se o ato gerar o efeito que se esperava, ele será convalidado. E também não na existência necessária do prejuízo, porque se não houver prejuízo para a parte, não se decretará nulidade. Vejam que os sistemas são muito próximos.